Vamos então dar continuidade ao nosso estudo do livro Crianças e Suas Vidas Passadas, de Carol Bauman. Lembro a todos que chegaram aqui nesse capítulo que há outros tantos antes desse que valem a pena ser estudados. Continuando. No parque temático da PRT. Voando pela costa de quase 12 mil metros de altitude, fechei os olhos e deixei minha mente vagar com o zumbido dos motores. Aquela era a minha primeira viagem sozinha desde o nascimento de Sara. Já era tempo, eu estava mais que preparada. Olhei através da janela e vi as ilhas que formavam recifes lá longe, mais parecendo dedos ossudos apontando para o sul. Percebi que aquela viagem também significava uma guinada das minhas pesquisas. Nos anos anteriores, procurei sozinha as respostas às minhas perguntas sobre lembranças de vidas passadas. Minhas únicas fontes tinham sido os livros e minhas experiências improvisadas. Agora, pela primeira vez, estaria junto a outros pesquisadores, terapeutas, profissionais que trabalhavam com vidas passadas. Os líderes e fundadores desse campo terapêutico também estariam lá, pioneiros entre os quais os doutores Van Ba, Fiore, Vogler. Eu me perguntei se me aceitariam como uma pesquisadora séria ou se me veriam apenas como uma dona de casa excêntrica. Sabia que o pessoal que estaria presente a esse congresso da PRT pertencia ao núcleo mais sério do ramo. Se alguns terapeutas em qualquer ponto do mundo estivessem trabalhando com lembranças de vidas passadas em crianças, ou se existissem livros e pesquisas que eu ainda não conhecesse, aquela gente saberia. Ao me registrar no congresso, encontrei pessoas vindas de todos os cantos do país. Fui recepcionada pelas matriarcas da APRT, a doutora Hazel Denning, Winifred Lucas e Irene Hickman, que representavam a vanguarda da psicoterapia nos últimos 40 anos. Em 1981, quando estavam entre os 67 anos, juntamente com os doutores Van Ba, Fiore e outras, deram partida à APRT para fazerem progredir suas percepções sobre lembranças de vidas passadas como ferramentas legítimas de cura. Agora, entre os seus 70 e 80 anos, continuavam organizando e ensinando, escrevendo livros, ainda empurrando vigorosamente as fronteiras da psicoterapia, derrubando os paradigmas da velha psicologia. Eu admirava seu ânimo. Ao final da tarde, cerca de 200 pessoas, entre psicoterapeutas, psiquiatras, hipnoterapeutas clínicos, pesquisadoras e leigos interessados como eu, se acotovelavam ali e todos falavam a mesma linguagem. Eu poderia me aproximar de qualquer dos grupos e ser bem recebida numa discussão sobre a cura de vidas passadas. Tinha encontrado a minha tribo. Antes mesmo que o congresso começasse, escolhi meu modus operandi. Em cada seminário, em cada intervalo, corria de pessoa em pessoa para me apresentar e, no instante seguinte, perguntar se tinha experiência trabalhado com crianças. Conhecia casos de vidas passadas com crianças? Todos foram simpáticos e tentaram me ajudar. Deram-me indicações de alguns casos interessantes. Antes, para minha surpresa, sabiam muito pouco sobre o trabalho com crianças. A maioria das indicações remetia a pessoas ou livros que eu já tomara conhecimento sozinha. A maioria deles nunca trabalhara com crianças e admitiram que sequer passaram no assunto, pois só trabalhavam com adultos. Quase todo mundo sugeriu o Dr. Stevenson como referência, admitindo que tudo que sabiam sobre crianças e vidas passadas haviam lido em 20 Cases Suggestive of Reincarnation. Mas tentei contestar. O Dr. Stevenson não fala nada sobre o valor da cura dessas crianças. Alguns chegaram a dizer que achavam perigoso mexer com frágeis estruturas do ego das crianças. Aquelas objeções me derrubaram. Pensei na quantidade de vezes que fiz meus filhos regredirem minhas experiências com outros jovens. Perigoso? Estruturas frágeis do ego? Descrevi o que já havia aprendido por conta própria, inclusive que achava as crianças melhores pacientes que os adultos. Alguns admitiram que aquilo era novidade para eles, manifestaram interesse em conhecer os resultados da minha pesquisa. Após algumas poucas horas de prospecção, começaram a ter a impressão de que a regressão de vidas passadas com crianças era um território ainda inexplorado, mesmo para aquele grupo seleto.
Era uma surpresa. Saí da multidão e fui até o saguão para refletir. Seria eu a única pessoa que estaria seguindo aquela pista? Não haveria ali ninguém com quem eu pudesse comparar os meus resultados? Justamente nesse momento, o Dr. Roger Vogel passou pela porta da entrada do saguão. Vestia uma camiseta havaiana colorida, parecendo aquele tipo de turista bem vestido e vivo. Fiquei feliz em ver o rosto familiar. Conversamos, ele disse que ia dar um seminário e lhe revelei meu objetivo. Ah, disse Roger, quem está aqui é a senhora Rolanda, chamada Tenneke Holdcraft, que se especializou em terapia de vidas passadas com crianças. Eu a encontrei na Europa recentemente. Estou muito impressionado com o trabalho, com o trabalho dela. Disse-me para procurar uma mulher com sotaque holandês, provavelmente a mulher mais alta do Congresso. Roger achava que talvez ela fosse a pessoa que eu procurava. Tineke Nordgraf. Me perdoem sempre pela pronúncia. Procurei por cima das cabeças da multidão, mas só encontrei Tineke horas mais tarde, saindo de um seminário escultural, medindo no mínimo 2 metros. Ela me fazia sentir pequena. Tinha a presença imponente, acentuada por olhos penetrantes. Apresentei-me e perguntei se tinha tempo para conversarmos. Ela disse que estava com pressa e que procurasse depois, e desapareceu. Ao chegar a um banquete naquela noite, corri pela primeira fila das mesas, pois queria estar perto da doutora Kubler-Ross quando ela fizesse seu discurso. Havia um lugar vago e bem ao lado de Tineke Nordgraf. Apresentou-me amistosamente quando me sentei ao lado dela, enquanto o garçom tentava transpor barreiras para servir o nosso quinhão de galinha. Tineke falou-me o que foi possível sobre o seu trabalho. Importunei-a com pergunta atrás de pergunta. Meus últimos anos de questionamentos e pesquisas culminaram naqueles minutos entre a salada e a sobremesa. Tineke confirmou minhas hipóteses sobre as lembranças das crianças. Sim, elas podem ser curadas, em níveis mais profundos do que eu imaginara. Tineke falava com precisão, com um sotaque forte, escolhendo cuidadosamente as palavras. Disse-me que usava a terapia de vidas passadas em crianças na Holanda há 7 anos e com sucesso. Explicou que na Holanda e em grande parte da Europa Ocidental, a terapia de vidas passadas ganhava crédito rapidamente como uma forma autêntica de psicoterapia. No entanto, ela era a única terapia a usar terapia de vidas passadas para ajudar as crianças a ultrapassarem problemas realmente sérios, como paralisia, fobias, diabetes, distúrbios do sono. Graças ao seu sucesso, pais de toda a Europa traziam seus filhos para serem examinados por ela. E como havia tanta demanda para esse tipo de terapia, ela e seu colega Rob Bonenbaum começaram a preparar outros terapeutas europeus para trabalharem com crianças. Deneke explicou que não usava indução hipnótica com crianças. Ao invés disso, para ajudar as crianças a se abrirem, começarem a falar dos seus problemas, ela usava brinquedos, jogos e, mais comumente, desenho. Aquelas ferramentas faziam as crianças se concentrarem em seus sentimentos, imagens, sensações corporais, frases-chave, como uma ponte para a vida passada que estava causando problemas. A terapia de vidas passadas com crianças é parecida com a dos adultos em muitos aspectos, explicou Tineke, porque o trabalho verdadeiro é realizado no nível da alma. E a alma num corpinho pequeno é a mesma no corpinho adulto. Em alguns aspectos, é mais fácil trabalhar com crianças, porque estão mais próximas de seus problemas no tempo. Geralmente, a origem do problema está na encarnação mais recente e numa morte incompleta. Se a carga emocional da experiência da vida passada recente for forte o bastante, a lembrança pode vir à tona espontaneamente, trazida pelo desejo da alma de dar fim ao que não conseguiu terminar antes. A alma quer realmente dar cabo do que veio finalizar. É um impulso natural. E afirma ela, as crianças são incríveis na terapia, porque parecem saber intuitivamente, se perguntadas da forma correta, o que devem fazer para completar a existência anterior. Eu ardia de ansiedade. Aquela mulher extraordinária, talvez a especialista número 1 em terapia de vidas passadas infantil. Ela confirmando o que eu vinha formulando por minha conta. Perguntei a Tineke, conhecia alguém nos Estados Unidos que fizesse trabalho semelhante a ela? E ela disse que não. Concordamos que aquilo era um grande mistério,
por algum motivo, a aceitação da terapia de vidas passadas nos Estados Unidos ficava para trás da aceitação na Europa. Ainda é considerada como marginal e muitos terapeutas mantêm seu trabalho em segredo, temendo abalar sua credibilidade profissional. Eu disse ainda que os pais nos Estados Unidos, até onde sabia, desconheciam que seus filhos podiam ter lembranças para que elas pudessem ser valiosas para curar. Pensando na hipótese do livro que desejava poder escrever um dia, perguntei a Tinek: Você acha que os pais podem trabalhar com as memórias espontâneas de seus filhos? Ela respondeu: Claro, por que não? Está escrevendo um livro sobre seu trabalho com crianças? Perguntei, sentindo-me repentinamente nervosa. Sim, respondeu. Um livro sobre terapia de vidas passadas com crianças. Um livro clínico para terapeutas. E você? Bem, acho que vou escrever outro livro, disse sem pensar. O livro para os pais, para informá-los sobre o que são essas lembranças, caso tenham necessidade. E então completei. Mas não tenho certeza se sou a pessoa mais indicada para escrever sobre o assunto. Por isso estou aqui. Tinek me interrompeu por um movimento de mão. Dissipou minhas dúvidas com seus olhos de serpente. Ouça-me, você deve começar o seu livro agora. Trate de começar, sem desculpas. Sabia que ela tinha razão. Após uma declaração tão forte, não havia mais nada que eu pudesse dizer. Meus amigos, é assim. E este livro traz muitos livros para quem quiser pesquisar. Pesquisem, aprendam, descubram, revelem. Um abraço, até breve.